Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History. Hoje, com um formato bastante especial. Muitos de vocês sabem que hoje fazemos um ano desde que lançámos o nosso primeiro episódio. E não queríamos deixar passar esta data marcante sem a vossa presença. Por isso, decidimos fazer um vídeo onde vamos falar do nosso projeto, o passado dele, o presente e também o que para aí vem, para Kings of History, e também sobre nós mesmos, dar a apresentar o que nós fazemos neste projeto. Irá existir uma segunda parte para este vídeo, reservada aos nossos patronos no Patreon, onde iremos falar sobre um bocado sobre o projeto e responder a todas as vossas perguntas que nos têm feito, quer sejam sobre o projeto em si, ou até mesmo alguma temática que tínhamos falado. E como muitos de vocês já devem ter reparado, sou eu que dou a voz aos episódios em português, faço também os scripts e edito os vídeos, e não muito mais do que isso. Ao meu lado, Pedro Mendes. Eu basicamente criei o projeto no início dele e depois fui ajudado por esta equipa de maravilhosas pessoas. Também faço alguma escrita, faço alguma edição, faço a narração dos episódios em inglês e espero voltar a fazer outra vez a narração destes mesmos episódios em inglês muito em breve. Marlon. Ok, então eu sou o Marlon, eu sou o tipo que no fundo faz a investigação, aquelas partes mais chatas, o tipo que depois corrige ou vai corrigindo alguns problemas que acontecem aqui ou ali em termos de matéria de história, e o tipo depois que no fundo esclarece alguma dúvida que possa aparecer. És do tipo. O tipo. Eu sou o Cláudio. O tipo que? O tipo que faz redes sociais, faz os visuais e dá um pouco de apoio em tudo o que seja preciso nesse sentido. E todos damos ideias também, não é? Todos contribuímos para... Exato. Essa função é um bocadinho de todos. Sim, É verdade. funcionamos todos como uma equipe. Todos os tipos. Todos os Apesar de tipos. termos funções muito específicas, Diferente. É. todos nós funcionamos como uma equipe. O melhor possível. Pedro, queres falar um bocadinho do projeto? Não. Não. E agora? Não, quero. Quero. O projeto começou em 2018, no dia 17 de dezembro, a partir do momento em que eu tive a ideia, enquanto estava a tomar banho. Esta é a verdadeira história do início do projeto. Marcou-te mesmo? Foi. Na medida em que eu, de facto, estava a pensar sobre a vida, ou no que é que poderia ter sido a vida de Dom Afonso Henriques, porque sempre foi um tema que me interessou, e pensei que não havia propriamente nenhum método audiovisual que me satisfizesse na procura da informação. E, de repente, surgiu uma ideia, não de fazer um podcast, mas de fazer algo em vídeo, animado ou não, de modo a tentar contar a história de não só Dom Afonso Henriques, mas todos os monarcas portugueses, a todas as pessoas que quisessem saber deles. Entretanto, falei com este senhor sobre isso e estávamos a pensar em que o áudio para estes supostos vídeos ainda poderiam ser um género de conversa de café. Isto era mesmo os primórdios das ideias que nós estávamos a ter. E ainda debatemos durante algum tempo com essa ideia. Sim. E, eventualmente, nós percebemos muito rapidamente que precisávamos de alguém que soubesse de facto de história. Contar história sem saber muito de história é um bocado problemático. Não queríamos ser mais uns, não. Exato, não queríamos ser apenas mais uns a debitar informação muitas vezes errada. E tenho a grande sorte de conhecer este grande senhor, o Dr. Marlon, como eu lhe gosto de chamar. O tipo de informação. O tipo de informação. Tipo devia ser título académico. Exato. Senhor tipo. Senhor tipo. E falei com ele, de modo a criar assim um projetozinho deste género. E eventualmente chegámos assim mais ou menos a um consenso no que respeita à transferência de informação de uns para os outros e como é que mais ou menos havíamos de começar o projeto. E por último, mas não muito distante no tempo, falei com o meu grande amigo Cláudio, que eu conheço há quase 20 anos, porque precisávamos de alguém para fazer alguns visuais. Porque destes três, nenhum é artista. Muito longe disso. Portanto, o Cláudio a sua especialidade é ser artista.
O Cláudio é Dom Artista. Tipo das artes. Mas se estás a esquecer de uma parte aí, é que não, houve uma conversa inicial até disto nem ser bem podcast, Não. Ainda não estamos a falar sequer na parte do podcast. de ser Sim. animação. Porque a ideia era fazermos conteúdo audiovisual de animação. Algo que foi muito debatido, especialmente com o Cláudio. Eu e o Cláudio. E o Cláudio, que conhece muito bem a área, fez rapidamente ver que ia ser muito complicado devido à quantidade de tempo que seria necessário para fazer um projeto da forma como eu estava a visualizar. E foi ele mesmo que sugeriu a hipótese de fazermos isto em podcast. Algo que, na altura, eu fui completamente contra, porque eu não fazia a mínima ideia do que era um podcast. Na medida... E depois contra também. Pá. Exato, e porque sou do contra. Mas o Cláudio rapidamente me informou e eventualmente chegámos à conclusão que seria bom fazer em formato podcast, que é o que fazemos hoje. Portanto, isto desde 2018 até 2024. Foi uma preparação. Foi. Depois meteu-se não só a preparação que o Marlon já tinha começado a fazer em 2018. Nós achámos que seria bom ter pelo menos um rei completamente feito antes de lançarmos, fosse o que fosse. O que parcialmente foi um erro que rapidamente aprendemos. E eventualmente o tempo começa a passar. Obviamente que o Marlon tem o seu trabalho que ocupa durante muitas horas. E não escreve para nós a full time, ou pelo menos ainda. Há sempre a possibilidade de... E eventualmente o tempo foi passando e havia uma pequena esperança da minha parte, bastante ingenuamente, que a pandemia pudesse ajudar. Não. Algo que, pelo contrário, só piorou. Nunca deste aulas de máscara, pois não? Dei Dá. aulas de máscara. Então sabes o que uma pessoa passa. E complicou bastante a pandemia ainda por cima. E eventualmente, quando já tínhamos Dom Afonso Henriques todo gravado e feito, estávamos sentados basicamente em cima do nosso grande primeiro rei e Salve seja. Exato. E não estávamos e não havia propriamente prospectos de lançar o nosso primeiro episódio, os nossos primeiros episódios. E eventualmente um dia eu passei-me e disse, vou lançar hoje. E lancei. Curiosamente, calhou no dia de aniversário deste senhor. Tipo do aniversário. Foi uma boa prenda. Sim. E isto basicamente é a nossa história. Isso foi o ano passado. E isto foi no ano passado, no dia 26 de julho de 2024. Foi o nosso primeiro episódio de Dom Afonso Henriques. Se não ouviram, vejam. Disponível em todas as plataformas de podcasting. Embora só estejamos a fazer um ano desde que lançámos o primeiro episódio, este projeto já conta com mais 3 ou 4 atrás, não é? Sim, desde 2018. Desde o final de 2018. Por isso, é um projeto que já tem bastantes anos, apesar de não parecer. Precisamos desse tempo. Precisamos de marinar bem as ideias. Sim. Eu diria que um projeto com 5 anos já teria qualquer tipo de experiência aqui mais a nível de... Não é? Não era? Eu também achava. E o estado atual deste projeto? Como é que estamos? O estado atual do projeto está bom. Temos uma máquina oleada. Não digo perfeitamente oleada, mas temos uma máquina oleada. Estamos a lançar episódios 2 em 2 semanas. O ritmo foi difícil inicialmente ter um bocado a ideia de como é que havíamos de fazer. E não, no início lançávamos episódios todas as semanas, mas Foi difícil na altura. agora já vimos que é bastante incomportável. E portanto estamos a lançar episódios de 2 em 2 semanas. Que até é bom porque conseguimos apurar um bocado mais a escrita. Sim. E as gravações de áudio também. E basicamente o estado atual é acabarmos neste momento com Dom Sancho II. Eu já estou farto do homem. Apesar de ter tido uma vida extremamente interessante. E depois de Sancho II, não sei se é spoiler, mas depois dele é Afonso III. Sim, porque ele morre no fim. Ele morre no Sim, fim. sim, Ok. sim. Ele morre no fim. Sim. E depois é levar rei a rei a monarquia portuguesa até ao fim. Claro que eu, sendo um bocado obsessivo, já há muito tempo atrás já tinha falado com aqui o Dr. Marlon sobre o que é que havíamos de fazer quando chegássemos ao fim. Quando chegássemos a Dom Manuel II. E temos uma ideia por onde podemos ir.
E é uma ideia pouco convencional, mas muito. Portanto, mas não vamos revelar nada porque não nos queremos comprometer. E ainda falta um bocadinho. Exatamente. E ainda falta muito. Reparem que levamos um ano a fazer 4 reis. Exatamente. Portanto, São 35 reis? 34. 34 reis. Vamos no quarto. Dependendo se queres considerar os reis consortes e outras coisas, mas... Não, monarcas Exato, principais. sim, sim. Esta equipa pode ser totalmente diferente quando chegamos ao final. Já não estamos Sim, quando nós estivemos aqui a celebrar o nosso 40º episódio. Já vendemos o projeto. Já são outras pessoas aqui. Exato. Pá, pessoal, tomem conta deles. Já são os filhos e os netos. Sim. Mas sim, o objetivo agora vai ser de levar de rei a rei informação às vossas casas e aos vossos ouvidos. Sim, e apesar de tudo, há sempre grandes expectativas, não é? Quando o gajo pensa, vou fazer um podcast, vou fazer isto. E por acaso acho que de certa forma até correu melhor do que estamos à espera, tendo em conta o número de visualizações que Eu já acho que temos, os sítios em que já chegamos. Tipo, Estamos em todos os continentes. estamos em todos os continentes. Estamos literalmente Sim. em todos os continentes. Obviamente Portugal continua a ser o país que nos ouve mais, não é? Mas, Claro. mas é curioso, às vezes há países mesmo aleatórios. Sim, já Tem. tivemos. O mais espantoso para mim é em termos de ouvintes que nos chegam de países como a Estónia, Filipinas, Japão, de países que não nos lembraríamos à partida que nos quisessem ouvir. Claro que também sabemos ao mesmo tempo que há muitos imigrantes portugueses lá fora, infelizmente, ou felizmente, e é bom saber que pelo menos podemos estar a dar alguma coisa a esses nossos compatriotas que estão lá fora que não conseguem viver aqui no país e podemos lhes dar um gostinho do país. Mesmo longe estão ainda interessados no que... Sim, e na isto história também, deste país. isto também pode ser um convite para todos aqueles que nos ouvem do Brasil. Sabemos que há muita gente no Brasil, ou por uma questão de raízes familiares, culturais, o que seja, que está interessada na história de Portugal, mas não a desenvolve muito lá no Brasil. Isto também pode ser uma forma de, ao partilharem este nosso podcast, aprenderem um bocadinho. Estão a fazer-nos um favor a nós, claro, mas também a vocês. Sim, isso foi um bocado uma dificuldade no início, que é como é que nós chegamos às pessoas. Sim. Porque hoje em dia, tipo, redes sociais, dá para chegar a toda a gente, só que cada vez é um meio com muitas mais as páginas. Percebemos que o Reddit foi fixe para isso. Pessoas conhecidas, acho que também funcionaram. O passa-palavra ainda continua a ser um bom método. Continua a ser um excelente. excelente Fazer um método. podcast, que devíamos estar na rua a falar. A distribuir panfletos. Exato. Mas é engraçado, sobre as expectativas, quando este senhor, o Pedro, veio falar comigo, eu pensei, não, ele está a gostar comigo, está a reinar comigo de certeza, quer ter assim um passatempo para uns tempos, depois entretanto vai ter mudar nada de a fazer, ideias, não é? vai dedicar-se à bola, não sei, alguma coisa. Possivelmente. Mas eu sempre imaginei, sendo uma pessoa dentro da área da história, eu sempre imaginei que a história é uma coisa extremamente interessante para quem realmente gosta, eu pecador me confesso, mas depois para ser administrada, para ser dada a outras pessoas assim, mesmo pessoas que se interessem, tem que ser quase como os comprimidos que se dão aos cães, tem que ser envolvido com um bocadinho de fiambre ou alguma coisa para o cão poder comer, desculpem a expressão ou a metáfora. E tinha que ser uma história muito, como fazem outros podcasts ou até vídeos no YouTube e assim, muito animado, muito lúdico, muito didático. E nós estamos a tratar mais a parte do conteúdo historiográfico, a parte do conteúdo do que, quando podemos dizer o que realmente aconteceu, ou então quando não podemos, pelo menos demos as hipóteses daquele historiador, é uma coisa mais erudita, digamos assim, menos didática, menos para entreter. E surpreendeu-me que muita gente esteja interessada nesta perspectiva de ver as coisas. Sim. Porque acho que a nossa especialidade nesse aspecto é nós de facto dizermos não sabemos. E não é não sabemos porque nós não pesquisámos ou por isso simplesmente somos ignorantes. É não sabemos porque não se sabe. Também, em algumas instâncias sim. Mas a nossa especialidade é basicamente dizermos que não se sabe. E é um não se sabe. E se houver algum tipo de especulação, é dita. Pois, exato. Se especularmos, estamos a dizer que estamos a especular. Ou então teorias de diferentes professores. Acho que é importante, porque às vezes as pessoas têm aquela coisa de açucarar um bocadinho, para ficar mais bonito, se ouvir e ficar um bocadinho mais bonito. Foi neste preciso local. Sim.
Sim. Conheço um senhor assim. Conhecias. Conhecias. Olá, e sim, memória lhe seja feita e toda a glória lhe seja dada por causa do trabalho que ele fez, porque nunca ninguém em Portugal divulgou a história como ele, Sim. mas ele tinha muito hábito que nós tentamos não ter aqui, que é estar em cima de uma calçada e diz: foi exatamente neste ladrilho aqui que aconteceu este episódio. A nós não nos interessa se foi exatamente naquele ladrilho, se foi naquela rua ou se foi na rua ao lado. O que interessa é que tenha sido naquele local, mais ou menos, ou naquele período, Pois. mais ou menos. Nós não vamos estar a especular uma data exata quando não temos a certeza. Exato. Só para referência, estamos a falar do professor José Hermano Saraiva. Exatamente. Caso não tenham percebido. mas sim, ainda não tínhamos feito Depois referência. mando uns vídeos dele. Ok. Mas no fundo também temos de lhe agradecer a ele, porque ele foi um grande divulgador da curiosidade pela No meio história de de tudo, Portugal. sim. Imaginem E o isso é Leandro importante. a narrar como José Hermano Saraiva. Não quero, muito obrigado. Também- Próximo. Não, mas era giro. E, basicamente, acho que temos tudo dito para a nossa apresentação. Sim, eu penso que sim. Acho que não há aqui muito mais para dizer. Acho que Sim. falamos um bocadinho de tudo. Em breve, nós podemos dizer que estamos provavelmente mais ou menos quase a celebrar os 20 mil downloads, não é? Sim, Entre estamos YouTube e Spotify estamos e- perto sim. de comemorar as 20 mil visualizações gerais. Todos os episódios que nós já lançámos até agora. O que num ano, O que não nos parece bastante Sim. razoável, tendo em conta que 20 mil pessoas ouviram aquilo que nós debitámos para as internets. É surpreendente. Num ano, por pessoas que não sabiam o que era um podcast há um ano atrás. Atenção. Exato, sim. uma delas, vá. Sim, exato. E que tiveram esta ideia no banho. Sim, Exato. sim. Mas isso eu tenho zero Eu vergonha. acho que esse pormenor. E ele é que Tenho disse. zero vergonha. Não, eu nem devias ter. Aliás, as melhores ideias são todas no. Eu Eureka. está a tomar Sim. um duche, não é? Portanto, Ainda não estamos a ser. Sim, sim. Para já. para já contamos esta versão. Também não sabemos se o Arquimedes, o tal da Eureka no banho, se foi realmente assim o episódio, mas vamos manter a ideia. Já queremos ser exatos, não é? Mas, Estão a ver porque é que o Marlon é importante? sim, mas se formos a acreditar nisso, ele também teve a ideia, o princípio que ele desenvolveu no banho e então andou a correr todo nu, a gritar Eureka, Eureka, porque descobriu a ideia no banho e nem teve tempo de se vestir. Eu quero deixar bem claro que eu não fiz isso quando tive a ideia. ok? Mas Então, mas, podias uma ideia destas? Não. Eu não fiz isso. Como não estamos a gritar, eu- não é que é por isso. Eu sequei-me, vesti-me e depois continuei com a minha vida. Sim, mas ninguém precisa saber que não aconteceu. Ok. Exatamente. Pá, Porque você se estava tiver no lá- banho. Quem ouviu Claro. isso e tal, a correr pela casa. Não, estou fora de casa. Para fora de casa, ok. Então foi por isso que a tua vizinha ligou a polícia. Ok. Atenção, isto é especulação nossa, não temos Há uma longa lista de fotográficas queixas. para decidir, mas o Pedro realmente pode ter corrido todo nu. Sim, com esta tira Pode ou não ter Há acontecido. uma hipótese. Há uma hipótese. Existe Sim. uma hipótese. Ah, e para, E relatos. mas não atribuí uma localização. Quando tive a ideia, foi em Braga. Só Ok. para deixar bem Braga. claro. A importância Só de para- Braga neste podcast. Muito obrigado, Braga. Só que nos vem para estar orgulhoso. Exato. Ou não, não sei. Não sei. Por acaso não sei quantas visualizações temos de Braga. Mas acho que ainda são algumas. Mas podiam aumentar. Mas podia aumentar. Bem, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Pessoal que nos acompanha no Patreon, não saiam daí, que vamos continuar com o nosso vídeo de perguntas e respostas. Aos restantes, muito obrigado pelo vosso apoio. Sem vós, claramente, nada disto era possível. E fiquem por aí, acompanhem-nos, continuem-nos a acompanhar e um bem-aja a todos. E se eu vou jantar, podem sempre tornar patronos para ouvir a segunda parte. Claro, se tiverem curiosidade para saber o que é que nós vamos fazer a seguir, envolve tirar roupas ou não, não sabemos. Por isso, se quiserem descobrir, já sabem, Patreon, cliquem lá nos botõezitos e vejam a segunda parte deste vídeo.